Olá pessoal, eu estou aqui para conversar com vocês sobre fluxo de caixa, um dos instrumentos mais importantes para fazer gestão de uma empresa. Seja essa empresa uma indústria, comércio ou prestação de serviços, pequena, média ou grande. E reparem que eu falei instrumento de gestão, não falei instrumento de gestão financeira. E por que isso? Nós não podemos fazer a gestão de qualquer tipo de negócio sem antever, sem prospectar os efeitos que as nossas decisões vão ter do ponto de vista da geração de caixa, dado que todas as contas, tudo aquilo que nós fazemos sempre vai ter algum efeito dentro do caixa. Então, se o caixa é importante, vamos discutir todos esses efeitos a partir desse instrumento fundamental chamado fluxo de caixa. Vamos lembrar que toda empresa, na medida em que ela começa a investir, e sempre esses investimentos são refletidos nos seus ativos, e por ativos vamos entender estoques, vamos entender máquinas, vamos entender equipamentos, vamos entender instalações e vamos entender também as pessoas. Muito embora, no ponto de vista da contabilidade, essas pessoas não sejam refletidas nos demonstrativos contábeis, como especificamente o balanço, elas são, sem sombra de dúvida, o ativo mais importante de qualquer tipo de negócio. Então, na medida em que a empresa começa a fazer investimentos, ela precisa de recursos para poder gerar o investimento. E esse investimento, na medida em que ela começa a crescer e cada vez mais, tem que ser cada vez maiores. O que significa que, na medida em que a empresa cresce, ela precisa solicitar mais recursos, ou dos sócios, ou daqueles que não são sócios, representados pelos bancos, pelos fornecedores. Grande questão que a gente vê nesse momento é que, na medida em que a empresa cresce cada vez mais, ela tem que buscar cada vez mais recursos. Então, na medida que esses recursos não são contrabalançados, não são analisados do ponto de vista de suas características, uma empresa pode crescer e, nesse momento em que ela está numa fase de crescimento cada vez mais intenso, ela pode chegar numa situação de insolvência. E eu tenho certeza que você concorda comigo que tudo que nós não queremos é a insolvência das nossas empresas. Então, para evitar isso, nós precisamos estar sempre utilizando esse instrumento fundamental, diria eu, o instrumento mais importante da gestão financeira, especificamente da gestão financeira de qualquer negócio, que é o fluxo de caixa. Agora, quando se fala em fluxo de caixa, nós temos que separar duas percepções diferentes. Uma é a visão contábil da gestão financeira e outra a visão gerencial da gestão financeira. Pensando do ponto de vista da visão contábil, nós temos, por exemplo, a emissão de uma nota fiscal. Quando essa nota fiscal é emitida, ela aparece nos demonstrativos contábeis, o que não significa que na data em que ela é contabilizada, isso vai gerar um efeito no fluxo de caixa. Por quê? Essa venda, ela pode ser feita do ponto de vista de prazo. Em outras palavras, ela pode ser feita para receber do cliente com 30 dias, com 60 dias, com 90 dias, o que significa que esse efeito no caixa só vai se dar no futuro. Por outro lado, na medida em que ela faça compras, e da mesma forma, na contabilidade, essa compra vai estar refletida nos demonstrativos contábeis, isso não significa que o pagamento será feito na mesma data, uma vez que ela também pode realizar compras para pagamentos futuros. Então, do ponto de vista da contabilidade, do ponto de vista da gestão contábil, na medida em que a empresa faça uma venda, realize uma compra, isso aparece nos demonstrativos contábeis. Do ponto de vista da gestão financeira, o efeito somente vai se dar no momento em que houver algum tipo de efeito diretamente no caixa. Em outras palavras, do ponto de vista da venda, quando o cliente pagar. Do ponto de vista da compra, quando a nossa empresa realizar o pagamento. Essa diferença entre a visão contábil e a visão financeira é fundamental para que nós possamos fazer ou desenvolver qualquer tipo de processo de gestão. Posso dizer assim, percepção contábil, passado, percepção financeira, futuro. E do ponto de vista da decisão, nós precisamos ter sempre a percepção do futuro, dado que toda decisão que nós estamos tomando hoje vai ter algum tipo de repercussão no futuro. Então, entendido essas diferenças fundamentais entre a percepção contábil e a percepção financeira, nós podemos começar a discutir quais que são as etapas para se elaborar um fluxo de caixa. Só que antes de mostrar para vocês essas etapas, eu gostaria de convidar vocês a gente poder discutir esse texto que está aparecendo na tela para vocês. No processo de elaboração do fluxo de caixa, deverão ser utilizadas novas técnicas gerenciais para se projetar as vendas e os custos da empresa. Portanto, a organização necessitará dispor de uma equipe qualificada e um sistema de informações abrangente e, sobretudo, inteligente. Duas questões importantes dessa frase é a questão das técnicas. Vamos lembrar